diz o seguinte: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Oremos mais uma vez. Santo Deus, ajuda-nos, ó Deus, a percebermos diante da Tua Palavra a importância de buscarmos uma vida santa, buscarmos a nossa santidade, buscarmos um relacionamento contigo, buscarmos, ó Deus, termos uma vida, ó Pai, de santidade, uma vida junto a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber a necessidade disso para que nós tenhamos vida contigo. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor nos conceda a graça de ter os nossos olhos, corações e mentes abertas pelo próprio Senhor para compreender a Tua Palavra e aplicá-la em nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algo pelo qual a maioria de nós preza bastante é a nossa reputação. Dificilmente nós nos contentamos em saber que aquilo que a maioria pensa de nós não é aquilo que nós gostaríamos que a maioria pensasse. Reputação é algo pela qual nós muitas vezes ficamos indignados quando sabemos que a nossa não é como nós gostaríamos que fosse. Dificilmente alguém se alegra em saber que tem uma má reputação. E nós lutamos contra isso, contra uma má reputação. E prezamos ter uma boa reputação. Gostamos de saber que as pessoas pensam bem a nosso respeito. Nós valorizamos aquilo que os outros pensam de nós. Esse texto fala de um homem que já não tinha mais reputação nenhuma. Fala de um homem que já havia sido declarado como um leproso e que, portanto, a sua reputação naquela sociedade era talvez das piores que pudesse haver. O que o texto de Marcos, nesse trecho do Evangelho de Marcos, vai nos mostrar é que aquela reputação daquele homem, na verdade, demonstrava uma corrupção que foi curada pela obra de Cristo. E o que nós podemos trazer para nós hoje é que saber que tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado, a obra expiatória de Cristo restaura. E para que nós possamos perceber que essa verdade está expressa nesse texto, o primeiro passo que o evangelista Marcos nos demonstra é que a primeira coisa a fazer é reconhecer a nossa situação diante de Deus. E reconhecer isso é fundamental para a nossa restauração. Olhemos o versículo 40, ele diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Veja, aquele homem que chega diante de Jesus, ele é um leproso qualquer. Não há nenhuma outra identificação a respeito desse homem. O texto diz que ele era um leproso. Ele não era o leproso, ele não era alguém de quem as pessoas sabiam de que se tratava, mas ele era um leproso. E aproximou-se de Jesus um leproso qualquer, um pecador qualquer aproxima-se de Jesus. Mas perceba que ele se aproxima de Jesus lamentando profundamente a sua condição. Ele aproxima-se rogando de joelhos. Ele sabe, ele tem consciência de qual é a sua condição diante de Jesus. E ele se aproxima então em condição, em situação
de humilhação. Ele se ajoelha e ele roga, ele implora, ele suplica, ele pede humildemente diante de Jesus. E ele vem clamando. O texto diz, dá um sentido de que ele vem vindo e vem clamando, vem se aproximando e vem clamando e insistentemente vem pedindo a Jesus: se queres, podes purificar-me. Se quiseres, tu podes purificar-me. Meus irmãos, a condição de leproso em Israel, ela tinha leis que a regulavam. Quando a gente lê o capítulo 13 do livro de Levítico, nós percebemos que era necessário que o leproso fosse assim declarado pelo sacerdote. E publicamente, então, aquela condição ela era conhecida por todos. Aquele homem estava declarado pelo sacerdote como um leproso. Lá em Levíticos 13, o versículo 45, diz que as vestes do leproso, em quem está a praga, seriam rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. E ele clamará: imundo, imundo. Veja por que tipo de humilhação passava uma pessoa nessa condição, a ponto dela ter de falar que era imundo. O sacerdote tinha também que declarar publicamente que aquela pessoa era imunda daquele momento em diante. E ela então não poderia permanecer lá. O mesmo capítulo diz que a habitação do leproso seria fora do arraial. E ele seria imundo durante todos os dias em que a praga da lepra estivesse nele. Ele era imundo e por isso habitaria só. Mas é curioso notar que quem deveria fazer essa declaração era o sacerdote. Porque aquela condição o impedia de adorar a Deus. Aquela condição o impedia de se aproximar de Deus, o impedia de adorar a Deus. Aquela condição o impedia de se aproximar, de adentrar ali ao templo, ao tabernáculo e adorar a Deus. Por isso o sacerdote declarava isso publicamente. E era requerido do sacerdote que, enquanto ele estivesse fora do arraial, e vindo alguém a passar perto de onde ele estava, ele deveria gritar: imundo, imundo, para que alguém que não tivesse notado a sua presença ali não se contaminasse ao chegar perto dele. A humilhação era tamanha que ele mesmo deveria anunciar aos demais que ali havia uma pessoa imunda, com a qual as demais não poderiam se relacionar. Mas veja que diante de Jesus, ele parece ter a percepção de que não é alguém que seria contaminado pela sua doença, pela sua lepra, pela sua praga. E ele não diz imundo, imundo, se auto-identificando, mas ele corre e vai se aproximando, porque ele sabe que ali estava alguém que não seria contaminado pela sua doença. Pelo contrário, ali estava se aproximando dele alguém que poderia curá-lo, se assim ele quisesse. Veja, quando ele fala se quiseres, é uma real possibilidade. Ele sabia que aquilo era possível, mas ele sabia que não dependia dele, dependia de Jesus. A nossa condição como pecadores é uma condição que nós devemos reconhecer diante de Deus. É necessário que esse seja o primeiro passo para a nossa real restauração. É necessário que cada um de nós saiba que nós estamos impedidos como homens naturais antes de vir a Cristo e antes de ouvir o seu chamado e antes de ser restaurados por Ele. É impossível que nós nos aproximemos de Deus e possamos adorá-lo como é devido a Ele, a essa adoração. Mas é necessário que a gente saiba que dependemos dEle para que essa obra seja feita em nós. Ele reconhecia que Jesus tinha poder. E esse é o primeiro passo que alguém tem que dar. É reconhecer a sua situação diante de Deus. Isso é fundamental para que a nossa restauração ocorra. O segundo passo é que é fundamental a ação do próprio Jesus para que a nossa restauração aconteça. O versículo 41 e 42, eles dizem: Jesus, profundamente compadecido, estende a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo.
E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Veja, se é necessário, como primeiro passo para que nós obtenhamos, alcancemos pela graça de Deus a nossa restauração, se é necessário que nós reconheçamos a nossa condição, é necessário a ação de Deus em nossa vida para que essa restauração de fato aconteça. Veja que diante de um pecador contrito, diante de um pecador arrependido, Deus não permanece imune, impassível diante disso. Mas a palavra nos diz que Jesus se compadeceu profundamente. Deus é o Deus Altíssimo, mas que mora nos altos céus, mas que mora junto ao contrito de coração. E em Cristo nós vemos isso, alguém que se compadece profundamente da miséria, do estado de miséria de um pecador arrependido. E Jesus então age em favor desse homem. Veja que estão envolvidos várias coisas nessa condição, né? Há um aspecto emocional, Jesus se compadece daquele homem. Mas há um aspecto também de desejo, de propósito envolvidos. E ele então age na vida daquele homem. Ele o tocou. E o toque de Cristo ali tem um aspecto relacionado com a questão do culto. Porque quando a gente lê na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6 nós percebemos o seguinte, está escrito assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Tocar em coisa impura o impedia de adorar a Deus. Tocar, portanto, num leproso era algo que poderia deixá-lo impuro, que deixaria impuro para adorar a Deus. Mas o toque de Deus, o toque de Cristo naquele homem, causa exatamente o contrário. O toque de Cristo vai possibilitar aquele homem que ele possa novamente se aproximar de Deus. E ele não só faz, ele não só se compadece, ele não só faz, mas ele se compadece e faz, porque esse é o propósito dele. Ele diz: quero, fica limpo. O quero ali é um quero de assim, esse é o meu propósito, é para isso que eu estou aqui, é para isso que é para esse propósito que eu me coloco agora diante de você. Eu quero, é minha finalidade, é meu propósito. Ali está envolvido um aspecto emocional, está envolvido um aspecto de ação, mas tem um aspecto de propósito de Cristo. Ele quer fazer aquilo e o seu propósito sempre é cumprido e ele então o faz. E quando essa obra de Cristo acontece, ele muda a situação do pecador. E o pecador então fica imediatamente limpo. Naquele mesmo instante, naquele mesmo momento que Jesus o toca, ele então fica limpo, e fica limpo de uma vez por todas. Não é uma questão de que ali ele começou a ficar limpo e foi melhorando e foi... Não, naquele instante, definitivamente. Tal como a obra do Espírito nas nossas vidas, quando ele nos purifica e quando ele nos justifica e nos perdoa os pecados, é algo instantâneo. Nós nos tornamos santos, mas vamos continuar depois a tornar-nos santos progressivamente. Contudo, há um aspecto da obra salvadora que é instantânea. E a partir daquele momento, aquele homem vai poder se apresentar diante de Deus. A ação de Cristo ela é fundamental para a nossa restauração. Reconhecer nossa condição mas a ação de Cristo também é. E por fim, o que nós percebemos é que a reconciliação de Deus, a reconciliação que Deus faz na nossa vida, ela é o propósito, ela tem como propósito, esse é o propósito da nossa restauração, a nossa reconciliação com Deus. Olhe os versículos 43 ao 45. Ele diz assim: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu,
olha, não diga nada a ninguém. Veja qual é o propósito de Cristo nesse momento. O propósito dele não é que as pessoas, de maneira geral, saibam o que ele acabou de fazer. Ele tem um propósito bem definido ao restaurar a situação daquele pecador. O que ele diz? Mostra-te, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Veja que o propósito de Cristo está bem definido ao tocar naquele homem e torná-lo limpo. Mais do que as pessoas saberem o que aconteceu, o propósito ali é que ele pudesse voltar ao sacerdote, para que agora o sacerdote, conforme Levítico 14, ele pudesse agora declará-lo limpo. Uma vez que no 13 ele havia sido declarado impuro, agora o ritual diz que quando alguém, um leproso, é liberto da sua praga, ele volta ao sacerdote, o sacerdote confirma isso, e confirmando isso, ele vai declará-lo como limpo. E para fazer isso, há dois rituais que eram feitos ali, que são descritos em Levítico 14. O primeiro é um ritual que diz respeito à purificação física. E em seguida, um ritual de purificação espiritual. E a partir de então, ele estava pronto para adorar a Deus novamente, no templo e no tabernáculo. Meus irmãos, a reconciliação com Deus, esse é o propósito da nossa restauração. Por que Deus perdoa pecados? Por que Deus nos torna santos? Para que nós possamos nos apresentar diante de Deus novamente e sermos aceitos por Ele, e a nossa adoração seja aceita por Ele. Por isso que lá Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. É necessário que nós sejamos restaurados primordialmente para cumprir o propósito para o qual nós fomos feitos. Adorar a Deus, servir a Ele e nos apresentarmos diante dEle. Mas veja que o leproso faz algo diferente. Ele entra na cidade e ele, diz o versículo 45, tendo saído ali da presença de Jesus, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. É curioso que aquela impossibilidade do leproso de entrar na cidade, parece que de alguma maneira ela agora é passada a Cristo. É Jesus agora que não consegue entrar na cidade. Não por causa de lepra, claro, mas por causa da multidão das pessoas que vinham buscá-lo, que vinham conhecê-lo, que vinham ter com ele. Mas é curioso notar que o efeito que estava sobre o leproso, de alguma maneira, aquele efeito agora está em Cristo, e quem não consegue entrar na cidade agora é o Senhor. E ele recebe fora da cidade, os lugares ermos, isolados, distantes, desertos, ele recebe aqueles que vinham buscá-lo. Mas de alguma maneira nós nos lembramos que quando Cristo recebe sobre ele, quando o nosso pecado é imputado sobre ele, nesse mesmo instante a justiça de Cristo é imputada sobre nós. E nós então somos restaurados à condição de podermos adorar e louvar a Deus verdadeiramente. Mas nesse mesmo instante o nosso pecado é imputado sobre Cristo. E ele então recebe a ira de Deus sobre ele, mesmo sem nunca ter tido uma lepra. O que nós vemos é que o propósito da nossa restauração é deixado claro nesse texto, é nós nos aproximarmos novamente de Deus. Por isso, tudo aquilo que o pecado corrompeu é a obra expiatória de Cristo que vai restaurar. É ela que restaura e que nos traz a condição de podermos adorar a Deus como é devido. Mas o primeiro passo é reconhecer que a nossa situação diante de Deus, ela é fundamental para a nossa restauração. Nós precisamos reconhecer que a ação de Cristo é fundamental para que nós possamos ser restaurados novamente, e que a reconciliação com Deus é o propósito dessa restauração. Meus irmãos, aqueles que ainda não
se achegaram, não confiam em Cristo como o único capaz de restaurar plenamente a sua vida e trazê-lo à condição de poder adorar a Deus. É preciso que cada um daqueles que ainda estão nessa condição reconheçam que essa condição o afasta de Deus. Reconheça que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Salmo de número 5 diz o seguinte: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. É preciso que a gente reconheça a nossa condição de necessitados de restauração diante de Deus. Mas reconhecer isso só não é suficiente. É necessário crer e saber que Cristo precisa fazer algo para que nós saiamos dessa condição. E o mesmo Salmo 5 diz: porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. É por causa da misericórdia de Deus que nós podemos adentrar a casa do Senhor e adorá-lo. É por causa daquilo que Ele faz em nós, da obra expiatória de Cristo que é aplicada pelo Espírito em nós. É por causa disso que nós podemos nos aproximar de Deus hoje. E é para isso que nós fomos feitos novas criaturas. Aqueles que já estão em Cristo, nós devemos reconhecer a nossa dependência constante de Cristo na nossa santificação. Nós já somos declarados santos, mas é necessário que nós progridamos nesse nosso processo de santificação. Só Cristo pode nos trazer a purificação real e completa que nós precisamos e que um dia na glória alcançaremos. Arrependimento não é algo que acontece uma única vez na vida do cristão, mas é algo pelo qual nós temos que passar constantemente. Não o arrependimento que nos leva mas o arrependimento daqueles pecados que, tal como Hebreus também nos diz, nos assediam tenazmente. Nós temos que rogar a Cristo, rogar ao Senhor, que Ele nos ajude, que a graça dEle possa nos trazer a santificação que nós tanto precisamos. Meus irmãos, a nossa vida é uma vida que deve glorificar a Deus e deve fazê-lo por meio da busca da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cantemos o hino.